se está certo aqui. Deixa eu mouse. Vai dar um CD aí? Você vê por aí pergunta. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre autocompaixão. Deixa eu pôr meu microfone aqui. Deixa eu dar o horário certinho aí a gente começa com a prece. Vamos ver as pessoas que estão presentes aqui, né? A Thelma, Rosângela Guerreiro, Ademir, Clotilde, Simone Rezende, Geni Vieira, Aline, a Vivian. Sejam todos bem-vindos. Esse tema autocompaixão é do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles. Para quem está assistindo a primeira vez, nós sempre estudamos às terças-feiras algum assunto da área psicológica da Joana de Ângeles, né? Agora sim deu horário, vamos fazer a nossa prece. Então, graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui no Facebook do Nova Luz. Permita a Deus, os seus emissários, os bons espíritos estejam conosco, nos inspire, dirijam o nosso estudo, para que tudo corra na mais perfeita ordem e harmonia. Da nossa parte, para absorvermos ao máximo o estudo aqui presente, possamos desprender da correria, das preocupações, da vida material e concentrarmos aqui nesse estudo edificante. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui. Nós estamos num lugar novo aqui da casa. Se tiver algum problema com o áudio ou com o vídeo, vocês nos falem. Muito bem. Olha, eu mudei aqui, não mudou a telinha. Oi? Não mudou? É que demora um pouco para mudar? Demora um pouco. O que você fez? Mudou lá? É o delay. Vamos lá. Então, autocompaixão. Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a eles se entrega. A autocompaixão, quando a gente tem isso em relação a outras pessoas, parece que a imagem não está mudando, não mudou, né? mesmo. Eu estou com um problema aqui, não consigo capturar.
Deixa eu ver se eu consigo. PowerPoint. Eu não estou conseguindo captar aqui a imagem do meu PowerPoint. Deixa eu tirar aqui, vamos colocar de novo. Captura de janela. Ele capta essa daqui. É engraçado que ele não tá mudando, né? Media Player. Você tem que jogar pra cá, né? Isso. Mas ela tá Agora... diferente lá, tá pegando diferente a tela. Mas espera um pouquinho, precisa esperar um pouquinho, né? Bom, minha gente, eu acho que não vai dar para vocês ler hoje. Ah lá, agora... Ah, deu certo agora? É, ó, ele... Vamos lá. PowerPoint. Esse PowerPoint tem outro aqui. Então, você mas tem dois deve... PowerPoints abertos, será? Sei lá. Ah, isso. Ah, é. Aqui. Ah, isso. Vamos lá, minha gente. Ter paciência um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá captando certo, ó. Agora... Não, tá captando. Isso. Vamos ver se capta certo. Não, tá captando. Tá captando. Eu acho que tem que deixar assim. Tá. Vamos ver. Ixi. Bom, minha gente, vou tentar assim. Se não for, vocês vão escutar pelo menos a minha voz. A minha voz vocês estão escutando? Está escutando a voz aí, Letícia? Tá. Então, se não aparecer as letras, vocês vão escutar, eu vou falando. Então, essa daqui a gente já tinha lido, né? Vamos para essa daqui. Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômenos auxiliar para as ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio. Agora mudou lá, Letícia. A fim de evitar no futuro ou corrigi-las o quanto antes. Deixa eu aumentar a tela aqui, vamos ver se aumenta lá. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição.
ajeitei aqui, não mudou. Não, peraí, que ainda... Assim, mudou. Então, toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro ou do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Então, tudo na vida a gente aprende fazendo. E, principalmente, quando a gente erra, a gente acaba fixando mais ainda as lições. Então, não adianta a gente se fazer de coitadinho, ficar reclamando da vida, achando que nós temos mais problemas, mais dificuldades que as outras pessoas. Na verdade, cada um tem as dificuldades, as experiências necessárias ao desenvolvimento do seu espírito. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcance degraus mais elevados. Então, à medida que nós vamos resolvendo os nossos problemas, nós vamos nos capacitando para resolver problemas cada vez maiores. Então, se tivéssemos uma vida sem problema nenhum, nós ficaríamos numa zona de conforto e não nos desenvolveria nada. Olha o gatinho do Xereque aí, eu adoro esse gatinho. Aquela cara de coitadinho que ele fazia, né? Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações. No caso, está aparecendo todas as letras aí, Letícia? Ou precisa descer um pouquinho aqui o... Todas as letras? Tá aparecendo a tela inteira. Ah, tá certo. Perfeito. A tela inteira está aparecendo. Então, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Então, se você adquirir a posição de vítima sempre, de coitadinho, ficar excessivamente reclamando da vida, você está a um passo de uma questão patológica, né? Psicopatológica, ela fala aí. Tanto de um desequilíbrio da mente, mas também um desequilíbrio do corpo. Quando você fica nessa condição de coitadinho, né? Sempre reclamando da vida, é lógico que as pessoas que estão ao seu redor, num primeiro momento, que gostam de você, vão te dar colo, vão te ajudar, vão te orientar. Mas ficar nessa condição o tempo todo, as pessoas que estão ao nosso redor não aguentam. Então vão acabar evitando vocês, vão começar a fugir de vocês como foge de pessoa que está vendendo rifa, né? Então lá vem aquela pessoa que está reclamando novamente. Ninguém gosta de uma pessoa reclamando o tempo todo. Porque o natural é, de vez em quando, né, os altos e baixos, a gente ter algum problema e pedir um colo, pedir uma ajuda, mas em outros, nós ajudarmos as outras pessoas. Aliás, o normal é mais ajudarmos do que ficarmos como vítima o tempo todo. Agora que eu entendi sua pergunta, se puder abaixar o quadradinho, vai ficar melhor. A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação e ninguém se lhe exime a influência. Então a mente, né, que seria um instrumento que o nosso espírito tem de pensar, de fazer as coisas, ela pode ou nos aprisionar, se a gente for para esse caminho da vítima, né, do coitadinho, ou ela pode, quando nós formos mais otimistas, positivos, né, nos libertar. O que acontece é que tudo ao nosso redor é conforme os nossos pensamentos e os nossos atos. Então, a nossa vida, podemos resumir, é exatamente o que nós fazemos dela ou o que nós pensamos para ela, né? Então, se você fica numa posição apenas de vítima, você vai acabar sempre sofrendo. Já se você
tem pensamentos positivos, se você quer resolver os seus problemas, você vai atrair a solução, você vai atrair o progresso para a sua vida. Porque, como se diz, enquanto uns reclamam, né, outros prosperam. Porque tudo na nossa vida é uma questão de foco. Então, se você focar sempre só nos problemas, você não vai ver a resolução desses problemas. Se você ficar só na parte negativa. Mas se você focar que você é um espírito imortal, que esses problemas existem para você se desenvolver, você vai criar as condições para resolver esses problemas. A Vera Lúcia fez um comentário. Vamos ver o comentário da Vera aqui. Tem um personagem de desenho animado antigo que só vivia reclamando, ó céus, ó dor, né? Era o Harley, né? Era o Harley e tinha um outro, né? É verdade. Bem lembrado, né? E ele tinha até uma nuvenzinha em cima dele, sempre com raios, né? É o que acontece realmente com essas pessoas. Conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Então, se você não conseguir sair da reclamação, né, da lamentação, é como se você ficasse preso. Na verdade, o nosso espírito, que não é o nosso corpo, quando você pensa em solucionar as coisas, você pensa em ser feliz, você entende que você não é os problemas que você está ali vivendo naquele momento, espiritualmente você consegue se desprender ali daquele problema e ir para lugares onde você vai resolver esses problemas. Então você consegue sair ali da perturbação e ir para um lugar onde vai ter a resolução do problema. Por isso mesmo, o cultivo da autocompaixão mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Então, quando você fica numa situação de coitadinho, de reclamar demais, é como se você ficasse se castigando o tempo todo. Então, que você é uma vítima, que nada dá certo para você, né? E você fica ali preso, né, naquele sofrimento. A pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal, cujo desvio comportamental planifica o ego. Então, quando você reclama, existe um ganho secundário das suas reclamações. Então, por exemplo, se você ficar doente, você sempre dizer que você não tem saúde, a primeira coisa que você está mandando de mensagem para os outros é que você não pode trabalhar. Que as pessoas têm que ajudar você, que as pessoas têm que dar comida para você, têm que dar dinheiro para você, porque você não pode trabalhar. Então, por um lado, você tem algum ganho quando você está doente. Mas, como eu disse, se você ficar doente sempre, esse colo, essa ajuda financeira, mesmo emocional das outras pessoas, vai começar a minguar. Então, esse ganho dos nossos problemas, esse ganho secundário, ele é apenas momentâneo, mas depois acaba mais dando problema do que nos ajudando. O ideal é nós sermos autossuficientes, nós ajudarmos as outras pessoas, né? E isso vai gerar que um dia as outras pessoas vão nos ajudar também. Porque é uma lei de causa e efeito, né? Eu ajudo e depois eu sou ajudado. Mas se você só quer ser ajudado, então você acaba não recebendo essa ajuda por muito tempo. Todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica
é portador de insegurança e de complexo de inferioridade, que disfarça, recorrendo inconscientemente às transferências de piedade por si mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Então, se você entrar nesse clima aí da autopiedade, da autocompaixão, você acaba entrando num egoísmo tão grande que você não se preocupa mais com os outros. É como uma criança, né? Só que a criança tem um porquê ela ser muito egoísta. Ela está numa fase de construir a sua personalidade, então é necessário que ela se feche, né? Mas no caso, um adulto, se ele se fechar totalmente para o mundo, no sentido de que ele não faz nada para ninguém, porque ele se julga incapaz, ele tem muitos problemas, e ele sempre joga essa mensagem, né? Que ele é um coitadinho, que ele é uma vítima, ele reclama dos problemas que ele tem, ou ele acha que os problemas dele são maiores do que os outros, ele acaba esquecendo das outras pessoas. Então você vive em sociedade, você tem uma responsabilidade para com as outras pessoas, mas no caso essa pessoa que está doente com excesso de autocompaixão, ela vai então não ajudar nada as outras pessoas. Desenvolve os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros, fechando-se no círculo diminuto da personalidade mórbida, né? Então, realmente doentia, realmente te levando para a morte. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. Até é interessante você ver duas pessoas conversando que têm essa autocompaixão. O que acontece? Cada uma fala só de si. Então, uma fala dos seus problemas, aí fica esperando o outro dar uma deixa para ele falar dos seus problemas. A gente vê muito isso quando vai em pronto-socorro, hospital, embora hoje em dia é bom não ir nem no pronto-socorro nem no hospital, né, para não pegar uma Covid. Mas é comum você ir e você está lá doente, na situação de coitadinho, e você não vê a hora de falar para alguém dos seus problemas. E sempre o seu problema é maior do que o outro, né? Então você fica falando dos seus problemas, só que a outra pessoa não está interessada nos seus problemas. Ela também tem uma autocompaixão, né? Uma dó muito grande de si mesma, e essa carência leva ela a falar só dela mesma. Então não fica um diálogo, fica um monólogo, cada um falando sobre si. Aliás, quando a gente consegue inverter isso, né? Se você pegar uma pessoa dessa e você não falar nada de você, e você escutá-la e apoiá-la, né? E você não falar nada contra ela, ela te acha a melhor pessoa do mundo. Ela vai dizer para todo mundo: nossa, conversei com fulano, ele é um ótimo conversador, né? Na verdade, ele é um ótimo ouvinte, porque quem quer conversar mesmo é só você. E quando essas expressões de socorro lhes são dirigidas, reage recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Então, na verdade, se uma pessoa dessa, né, você dá a solução para ela, ela não quer. Porque a solução, normalmente, é trabalho, é responsabilidade, é fazer as coisas. E como ela quer ficar numa condição só de receber, né, e de não fazer nada, ela fica refratária a você falar o que ela precisa. Tem uma mensagem bacana, né, do Humberto de Campos, né, um caso que tinha um rapaz exatamente assim, e que ele já tinha 35 anos, e ele se dizia muito doente, né? Ele tinha muitos problemas, e por conta disso ele não estudava nem trabalhava. E ele ficava indo de centro em centro para ver se resolvia aquele problema dele. Só que ele queria uma receita, né? Uma receita
específica para resolver esse problema dele. Que ele tinha um desânimo muito grande para a vida e ele não conseguia nem trabalhar e nem estudar. Aí no centro espírita, um espírito bom deu uma comunicação objetiva para ele. E disse assim para ele: olha, amanhã você levanta 6 horas da manhã, toma um banho gelado, né, para você despertar, porque ele acordava sempre tarde, 10 horas, meio-dia. Então amanhã você vai acordar 6 horas da manhã, você vai tomar um banho frio para despertar, vestir uma roupa boa de ir trabalhar e vai procurar emprego. E o primeiro emprego que você arrumar, você pega e trabalha, sem reclamar. Essa era a receita objetiva que ele quis, né? E o Espírito deu. E pergunto para vocês, ele conseguiu pegar o primeiro emprego e trabalhar? Não, continuou doente a vida toda, né? Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores que dispõe e pode movimentar. Até muitas vezes essas pessoas, né, carentes, financeiramente elas estão bem. Nem sempre por elas mesmas, mas às vezes pelos seus pais, pelos seus parentes, né? Então, às vezes, tem várias casas de aluguel, às vezes teve uma herança que gera um lucro muito grande, né? E mesmo assim se coloca numa situação de coitadinho, que a vida é ruim. Eu até, às vezes, comentando sobre essas pessoas, eu não sei se vocês fazem isso também, comentar sobre os problemas dos outros, né? Até a gente diz que no Espiritismo isso não é fofoca, é comentários edificantes sobre a vida alheia. Então, às vezes eu vejo uma pessoa, né, que tem essa autocompaixão e é um coitadinho, mas a vida para ele é maravilhosa. Ele tem dinheiro, ou às vezes se ele não valoriza o emprego, ele perde o emprego, já arruma outro, né? E eu digo o seguinte, na verdade, essas pessoas devem ter uns 2, 3 anjos da guarda. Porque como elas espiritualmente são uma criança, né, muito grande, elas não têm condição de resolver os problemas. Então, uma vida sem problema nenhum, para ela já é um tormento, imagine se tivesse algum problema, né? Então Deus, na sua compaixão, né, ele acaba dando muitos recursos para essas pessoas, para que elas consigam fazer alguma coisa, né? Então, não raro encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta, com que contamina as pessoas que o cercam ou que lhe acercam. Eu mesmo, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu atendi uma cliente muito rica, era uma das clientes mais ricas que eu tinha, né? E ela reclamava demais da vida, né? E ela estava terminando um apartamento que ela comprou aqui em Jundiaí, de 400 metros quadrados. E um dia ela chegou para mim e falou: Evandro, minha vida é difícil. Aí eu falei: nossa, como que é difícil a vida da senhora? Eu não imaginava a vida dela difícil, porque ela era muito rica, né? Ela falou: então, eu estou aí com esse apartamento, né? E é muito difícil para mobiliar, né? E você sabe que em Jundiaí não tem nada, né, para decorar o apartamento. E então eu estou comprando as coisas lá em São Paulo. Só que eu não entendo nada de decoração, então eu tenho que ir com a design de interiores. E eu também não dirijo em São Paulo, então eu tenho que ir com um motorista particular. E imagina, Evandro, eu lá em São Paulo, ficando 2, 3, às vezes 4 horas lá em São Paulo, e aguentando esse motorista falar e essa design de interiores, né? Então eu pensei: nossa, como a vida da senhora é difícil, né? E para mobiliar o apartamento. Então, até uma vez, né, na época eu
estava construindo um telescópio, e o telescópio, minha gatinha está aqui, está querendo derrubar. Eu estava construindo um telescópio, e o vidro o espelho do telescópio você faz com um vidro de 19 milímetros. E aí ela comprou uma mesa para a sala de jantar dela com esse vidro de 19 milímetros. Eu tinha comprado um pedacinho pequeno do vidro e já era caro, né? E ela comprou uma mesa inteira. Só que ela falou que depois que ela colocou a mesa na sala, e detalhe, deixa eu tirar minha gata aqui que ela está derrubando tudo. Mostra a gatinha aí no vídeo para o pessoal ver a Brigitte. Olha, minha vida está cheia de problemas. Olha minha gatinha aqui, derrubando tudo. Aí ela falou que primeiro foi um inferno levar essa mesa para a sala dela, porque a mesa era tão grande que não cabia no elevador de serviço. Então a mesa ela foi içada com um guindaste fora do prédio para levar para a sala de estar dela. E aí quando colocou a mesa, ela olhou, não gostou. Aí, Wanda, e agora? O que eu faço? Na época eu dei um conselho para ela, um conselho de pobre, né? Na época tinha aquele modulinho, eu falei, anuncia no modulinho, quem sabe a senhora vende, né? Então olha o problema da pessoa, né? Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites, os problemas, as enfermidades e os desafios. Quando nós vemos pessoas vencedoras, essa foto é do filme do Rocky Balboa, né? Como é que chamava o filme dele? Esqueci, como é que é? Você que é aficionado por filmes, com Stallone, como é que chamava esse filme? Esqueci o nome, vocês vão falar aí. Então, quando a gente vê as pessoas vitoriosas, a gente quer a vitória deles, mas nem sempre faz o que é necessário para chegar lá. Então, às vezes, a pessoa que chegou no cume, né, seja financeiro, seja moral, não é tão diferente de nós em termos de capacidade, mas são diferentes principalmente em termos de vontade, de boa vontade, de perseverança. Então, às vezes, o que falta em nossa vida é menos reclamação e mais transpiração, como se diz, né? Rambo, não é o Rambo. Que ele era aquele lutador de boxe. Não é Rambo. E alguém vai falar aí o nome do filme, né? Não nasceram fortes, né? Então essas pessoas que triunfaram, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação todo o tempo disponível. Então, em vez de reclamar, chama Rocky Balboa mesmo o filme, né? Estrelado pelo Stallone. Aí ele dá alguns exemplos, né? Milton, o poeta cego, prosseguiu escrevendo excelentes poemas, ao invés de lamentar-se. Então ficou cego e continuou trabalhando. Beethoven continuou compondo e com mais beleza após a surdeza total. Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura, entre crises de hemoptises. E Mozart, na miséria, sofrendo competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as belas melodias que lhe vibravam na alma. Então nós vemos pessoas com muitos problemas, com muitas limitações, né, em termos exteriores, mas com boa vontade, com perseverança e que venceram. Um grande exemplo que nós temos no meio espírita é o Chico Xavier, né? Fez até o 4º ano, ganhava pouco, né? E quanto que ele não fez? Eu até esses dias fiquei sabendo que o quarto que o Chico Xavier dormia era 1 metro de largura, só cabia cama e um guarda-roupa, né?
não dava para você abrir os braços, de tão pequeno que era o quarto que ele morava, né? E quantas coisas ele não fez, né? Epicteto, escravo e doente, filosofava, estoico, né? Mesmo escravo. Demóstenes, gago, recorreu a seixos da praia, colocando-os sobre a língua para corrigir a dicção. Aliás, sobre palestrante, né, tem uma frase que diz assim: os poetas nascem prontos e os oradores se fazem. Então, às vezes você é gago, como Demóstenes, né? Eu mesmo também era gago quando eu era novo, né? Mas se você estudar e tiver técnica, você consegue falar em público. Para corrigir a dicção. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Franklin D. Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Helen Keller, cega, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo e à vida e a si próprio. Esses exemplos aqui é para a gente não reclamar da vida, né? Então, pessoas que vieram com tantas limitações, né? Surdo, cego, paralítico, e todos venceram. E nós que enxergamos bem, que ouvimos bem, muitas vezes não conseguimos fazer uma pequena porcentagem que esses espíritos fizeram. A galeria é expressiva e iluminada pelo gênio e pela coragem desses homens e mulheres extraordinários. Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor, não se amando, nem tampouco a ninguém. Porque se você se amar, você não vai ficar reclamando da vida. Você vai encontrar as soluções, né, para os seus problemas e vai se desenvolver. O homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas, a fim de superar. Então, todos os problemas que nos visitam, eles existem não para a nossa humilhação, para o nosso apequenamento. São oportunidades de desenvolvimento para o nosso espírito. Aliás, o próprio Livro dos Espíritos nos diz que uma vida cheia de problemas é uma vida saudável, porque aí você resolve os problemas e se desenvolve. Então, todo mundo que você vê vencedor, você vai ver a vida dele, ele teve que lutar muito com os problemas, e essa luta é que o fez como ele terminou a existência, né? Então, se você simplesmente quiser ser uma pessoa de sucesso, sem resolver problemas, sem se desenvolver, isso não existe. Mas se você resolver os problemas que a vida te dá, você vai progredir cada vez mais. O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele-o à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. Então, quando você consegue elevar o pensamento, né, além dos problemas que te visitam aqui momentaneamente, e descobre que você é um espírito imortal, que você está aqui só de passagem, e que esses problemas que te visitam são exatamente para o seu desenvolvimento, você consegue ser feliz mesmo com os problemas. Como esses jovens que estão aí, né? Todos eles têm os seus problemas, mas nesse momento está todo mundo feliz, né? É assim que ele tem que ser também. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Porque enquanto você perde tempo, né, reclamando, você não faz o que é necessário para o seu desenvolvimento. Então a vida, para que ela se desenvolva, para que nós nos desenvolvamos perante ela, ela precisa de ação, não de reclamação.
Eu coloquei uma charge aí, né, do Snoopy, eu vou ler para vocês se vocês não conseguirem. Aí pergunta, né, esse menininho, como é que ele chama? Charles? Acho que é. Por que as coisas têm sempre que acabar? E aí o Snoopy responde: deve ser porque está abrindo espaços para coisas novas, né? Então, às vezes, acontece um problema na sua vida, você tem uma perda, e aí surge uma oportunidade para outras coisas, né? E por fim, com esse mar azul, né, esse Caribe aí, fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração, cedendo espaço mental para os tentames que levam à vitória, à saúde emocional e harmonia íntima. Então, ao invés de reclamarmos, de nos fazermos de coitadinhos, nós precisamos observar as oportunidades que nós temos ao nosso redor, né? Mesmo as virtudes, né, que nós temos dentro de nós, e aproveitarmos essas oportunidades para o nosso desenvolvimento. O que vai acontecer é que a cada problema resolvido, nós nos capacitamos para resolver problemas maiores e, ao mesmo tempo, passamos a ter as consequências positivas, né, desse desenvolvimento. Então, em vez de reclamarmos da vida, ao contrário, agradeçamos a Deus, né, sejamos gratos, porque quando nós reclamamos da vida, na verdade nós estamos reclamando do Criador. E ninguém gosta de uma pessoa que não é grata, né? Por exemplo, se o seu filho não te for grato, você vai gostar? Aquele Rossandro Klinge, ele conta que um amigo dele, né, comprou uma televisão 32 polegadas para pagar em 10 prestações e colocou na sala lá, todo contente, né? E aí o filho dele, de 15 anos, disse o seguinte: mas a do vizinho é maior. Então ninguém gosta disso, né? Então vá lá ver a do vizinho, né? Então o importante é a gente ser grato para que o pai, né, nos dê mais oportunidades. Assim como os pais não gostam de filhos ingratos, né, e vão tirar as oportunidades, até vão deixar a sua vida mais difícil, Deus também, à medida que nós somos gratos, Ele multiplicará as oportunidades, né, de felicidade ao nosso redor. Então, esse era o assunto, né, autocompaixão. Vamos agora fazer a nossa prece final. Vou colocar a nossa musiquinha linda aqui. Então nós só temos que agradecer a Deus mais essa oportunidade de estudo, de entendermos o porquê dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que querem não nos humilhar, mas nos desenvolver. Permita a Deus, então, tenhamos as forças necessárias para resolvermos cada vez mais os nossos problemas e assim nos capacitarmos para voos cada vez mais altos. E aproveitemos esses momentos que aqui estamos, né, de paz e tranquilidade, para fazermos as nossas vibrações. Em primeiro lugar, né, para todo o nosso planeta que está vivendo essa pandemia. Essa semana tivemos a grata satisfação de sabermos que em vários lugares as vacinas estão bem adiantadas, né? Então, quem sabe teremos a cura em pouco tempo e assim começaremos uma nova etapa, né, depois desse grande problema que todos nós passamos. Mas ainda dentro do problema, sejam os que estão doentes, sejam os parentes que estão envolvidos, os médicos, os enfermeiros, que Deus nos dê as forças necessárias para ainda continuarmos a resolver esse problema. Pensamos mais perto de nós aqui, nos nossos familiares, nos nossos amigos, principalmente aqueles que sabemos com problemas.
os envolvamos com carinho, para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, todas as famílias que estão envolvidas através dessa conferência pela internet, abençoa-nos, Senhor. Que os nossos lares sejam visitados pelos bons espíritos, a água que colocamos para fluidificar conforme o nosso merecimento, seja depositado nela um remédio para resolvermos os nossos problemas. E principalmente, Senhor, nos dá essa alegria de viver, esse otimismo, para que continuemos cada vez mais aproveitando todas as oportunidades da nossa existência. Que assim seja. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima terça-feira.